Olá, voltando então à nossa aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio, espero que você tenha feito aquele exercício de contemplação das obras de arte. Isso é muito importante para que a gente vá percebendo que existem mensagens, né, em todos os materiais, em todas as realidades que estão em torno da gente, e não apenas naquilo que a gente pensa, música, né, nas atitudes dos amigos, no relacionamento com os pais. Às vezes uma pintura que está na parede, ela transmite para a gente uma mensagem que está ali colocada pelo artista. Então, é preciso perceber também que a filosofia, ela diferentemente das outras disciplinas ou dos outros componentes curriculares, ela exige de nós um empenho maior, uma resposta maior de nós mesmos. Então, a resposta da filosofia, ela não está no material que nós estamos analisando, como a química, ela não está no relevo, como na geografia, ela não está no livro de história, como na história, ela não está nos cálculos da física, ela não está nos cálculos da matemática, ela não está naquilo que nos é passado pelo professor, ela está naquilo que nós respondemos ao professor. Então é muito importante que na aula de filosofia nós façamos sempre os exercícios, nós façamos sempre para que nós possamos ir aprendendo. É claro que você não tem respostas prontas, respostas bonitas de imediato. Você está aqui para aprender a construir essas respostas. Essa é a proposta da filosofia. Então vamos ver aí o que ela traz para nós nessa aula de hoje e vamos nos empenhar em fazer essas tarefas para que nós possamos evoluir dentro do pensamento filosófico. Isso que é importante. Continuando então aí essa proposta nossa de que você possa refletir, então faça aí a reflexão no sentido de perceber como você tem construído o seu conhecimento e o repertório das suas opiniões. Então, como é que de onde tem saído o seu conhecimento, né? Como é que você tem conseguido adquirir esse conhecimento e de onde é que você tira as suas opiniões? Onde está a base das suas opiniões? Quais são os critérios, quais são as ideias que você utiliza para dar base às suas opiniões, aquilo que você fala, aquilo que você acha bom ou ruim, aquilo que você entende como bom ou como mal. E em seguida aí, responda no seu caderno de filosofia essas questões. Quais são os procedimentos necessários para conhecer alguém ou alguma coisa? Então, o que você precisa fazer para perceber, né, a presença daquela pessoa ou daquela coisa? Em que situação você coloca em dúvida o seu conhecimento? Então, alguma vez você já ficou em dúvida sobre alguma coisa? Qual foi a situação que fez você ficar em dúvida sobre um determinado conhecimento? É possível conhecer sem o recurso da experiência sensível? Então, o que é a experiência sensível? A experiência sensível é toda aquela experiência que nós realizamos por meio dos nossos 5 sentidos, né? Olfato, visão, tato, paladar e audição. Então, todas as experiências que nós realizamos a partir desses nossos sentidos podem ser consideradas experiências sensíveis. Então, é possível você conhecer sem utilizar esses recursos dos nossos sentidos? Em que momento ou em que momentos, né, nossa memória pode nos ajudar e em que momento ela pode nos atrapalhar no processo de conhecer? Então, às vezes, a nossa memória nos trai, né, passando para a gente a ideia de que a gente já sabe aquilo e quando a gente vai ver, na verdade, quando a gente realiza o exercício, a gente não sabe. Ou, às vezes, nós pensamos que conhecemos uma pessoa, encontramos ela na rua, chamamos a pessoa pelo nome e a pessoa se vira, não é aquela pessoa. Então, os nossos sentidos, eles não podem nos confundir. Então, em que momento é que a nossa memória, né, aquilo que nós temos guardado dentro do nosso aparelho pensante, ele pode nos ajudar e ele pode nos atrapalhar no processo do conhecimento. Então procure aí fazer a sua reflexão nesse sentido e escreva uma resposta simples aí para cada uma dessas questões, para que nós possamos continuar esse processo aí de aprendizagem dentro da filosofia. Para que você possa responder a próxima questão, é importante conhecer o significado das palavras intelecto e faculdade. Então, intelecto em sentido lato, ou seja,
na própria concepção da palavra, significa faculdade ou atividade pensante inerente à condição humana, capaz de conferir sentido, limites, ordem e medida ao universo e aos seres, inteligência e entendimento. Então, o intelecto é aquilo que nos possibilita, né, todo o nosso conhecimento, né? Ele faz o quê? Faz com que nós pensemos tudo aquilo que está em nós e ao nosso redor, né? Tudo aquilo que é inerente à nossa condição humana, tudo aquilo que afeta os nossos sentidos. Então ele nos faz perceber os limites, a ordem, a medida do universo e os outros seres que vivem nesse mesmo universo. Ele se compõe aí da nossa inteligência, do nosso entendimento, tudo isso. Faculdade é a possibilidade, aptidão ou capacidade de executar determinada ação. Aptidão inata, condão, talento, dom ou inclinação natural, qualidade, virtude, característica ou poder. Então a faculdade seria aquilo que nós já trazemos em nós como a nossa capacidade, como a nossa habilidade. Então hoje nós falamos muito das nossas habilidades dentro do ensino médio. Então quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades? Então essas competências e essas habilidades são resultado da minha faculdade. Então eu tenho aquela competência, aquela habilidade que faz parte da minha faculdade. Então é o modo prático como eu lido, como a minha inteligência lida, né, com os problemas da vida, com a própria existência de forma prática. Então observe aí que intelecto é diferente de faculdade. Faculdade é aquela capacidade que nós temos de produzir, de usar a nossa inteligência para algo prático. Já o intelecto é todo o aparelho pensante, tudo aquilo que nós temos dentro da nossa mente que possibilita o nosso pensamento e a organização desse pensamento. Então, procure sempre perceber essa diferença, porque às vezes as nossas faculdades são aquilo que nós necessitamos na vida diante aí do projeto da nossa competência, da nossa habilidade. Então, nossas competências, nossas habilidades são frutos da nossa faculdade. Já a nossa inteligência é todo o aparelho pensante, tudo aquilo que nós temos aqui dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, nosso cérebro. Então, esse aparelho pensante que nós temos, é muito importante que nós saibamos como ele trabalha, né? Como é que há o desenvolvimento do pensamento, para que nós possamos ter um pensamento autônomo. Então, nós vimos lá que nós saímos da anomia, ou seja, o aleph negativo, né? Nomia, nomos, normas ou lei. Então é aquele que não conhece a lei. A heteronomia é aquele que diz hétero, o outro, né? Nomia, nomos, norma ou lei. Então é aquele que segue a lei que está no outro. E autonomia, auto é em si, né? Nomia, nomos, norma ou lei. Então autonomia é aquele que tem a lei em si mesmo, aquele que é capaz de perceber que a lei deve ser seguida e que seguir a lei é o melhor para a comunidade, não somente para ele mesmo. Então nós temos que ter esse pensamento autônomo, nós temos que ter esse pensamento em nós mesmos, como eu acabei de dizer agora há pouco. É preciso que a resposta saia de nós para o professor, para a vida, né? E não que o professor nos dê a resposta. O professor tem que nos instigar, nos dar ferramentas para que nós possamos aprender a exprimir esse pensamento, né? Expressar essa ideia, conseguir colocar essa ideia no papel, escrever ela, conseguir falar, conseguir dialogar de forma mais correta. Então esse é o objetivo da filosofia, que nós possamos fazer as nossas reflexões com clareza, que nós possamos usar a nossa mente com liberdade, diante daquilo que nós sentimos, diante daquilo que nós gostamos, diante daquilo ao qual nós estamos sujeitos. Então, faça aí as reflexões necessárias que estão sendo pedidas para que a gente vá aos poucos colocando aí na nossa mente, no nosso intelecto, né, toda essa possibilidade de construção de um pensamento filosófico autônomo, um pensamento questionador. Então vamos aí para a nossa pesquisa, né, e as nossas questões que nós temos que responder. Quais são as faculdades do intelecto, segundo a tradição filosófica? Então nós temos aí abaixo aí as 5 faculdades do intelecto:
razão, percepção, juízo, imaginação e memória. Indique exemplos que podem ser considerados a partir do seu cotidiano. Então, a partir do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua vida, como é que você percebe essas faculdades aí do intelecto presente no seu dia a dia? A percepção, por exemplo, é o exame das sensações. Podemos partir disso para conhecer o mundo. Então, como é que eu percebo o mundo? Né? É doce, é salgado, é bonito, é feio? Então, como é que eu exerço a minha percepção no dia a dia? Então, é um exercício nesse sentido que você deve fazer e anotar aí no seu caderno de filosofia. E também, nós devemos pensar sobre o nosso pensamento, ou seja, sobre o nosso intelecto, nosso aparelho pensante. Valores e ações é um exercício importante para o desenvolvimento do pensamento autônomo e questionador. Que tipo de situação pode levar você a pensar sobre o seu pensamento, valores e ações? Então, o que é que faz você refletir sobre isso? Eu gosto, eu não gosto, eu acho isso bonito ou feio, eu acho isso certo ou errado, né? Que tipo de situação leva você a questionar esses tipos de valores e ações? Você já mudou o seu modo de agir ou deixou de fazer alguma coisa depois de refletir? Então, geralmente a sua mãe lhe diz, olha, não vá em tal lugar porque vai ser ruim para você, ou não faça isso porque isso não vai acabar bem. Você alguma vez já parou para pensar aí nessas indagações da sua mãe e mudou aí a sua atitude com relação a isso? Ou alguém lhe disse, olha, esse colega não é muito bom para você, não te faz bem. Você já mudou a sua ação a partir desse tipo de indagação? Você refletiu sobre isso e mudou sua ação? Então escreva aí na folha do seu caderno o quanto a reflexão encontra-se presente no seu dia a dia. O quanto disso aí você já fez e o quanto é que você costuma refletir no seu dia a dia. Boa reflexão, até a próxima aula.